E aí, ousados, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência, vou citar aqui 3 exemplos, mas eu estou recebendo muito essa pergunta lá no nosso Instagram, onde investir numa reserva de emergência. Vou tentar trazer um pouco sobre a minha opinião sobre isso. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, o que é? A reserva de emergência não tem que pensar em rentabilidade, você tem que pensar em liquidez. O que seria liquidez? Você precisar do dinheiro, você tem que resgatar. Vou dar até um exemplo, Tesouro Selic, um investimento que muita gente sugere para a reserva de emergência. Você investir lá no Tesouro Selic, ele vai demorar um dia para cair na sua conta na corretora, e da conta da corretora você vai ter que fazer uma TED para o seu banco. Por exemplo, isso pode demorar um tempo, você tem que entrar. Então imagina, foi um pneu, você precisa resolver, ou você precisa de algum remédio, ou você precisa levar sua mãe em algum lugar, levar seu pai em algum lugar. Você precisa de um dinheiro, você precisa ter um caixa, né? E se esse caixa poder render muito bem. Então vou citar alguns exemplos aqui que, fora o Tesouro Selic, que eu considero também um bom lugar para você ter sua reserva, porque ele rende a Selic, tem a segurança do país aí. Só que a gente está falando de 2%, às vezes, só porque está rendendo 2% ao ano, gente, ou você está no seu banco lá normal, não muda nada. Porque eu vou dar exemplo aqui de investimentos que rendem 100% do CDI, também os 2%, e que você vai ter essa liquidez imediata para vocês. Então, bancos digitais, banco BMG, por exemplo, banco, a própria Nubank, que é o que a gente mais cita aqui no Nubank, é uma das queridinhas aí, rende 100%, Banco Inter, Banco Itaú, você sabe que o Itaú tem um CDB que rende 100% do CDI? O Banco Santander tem um CDB que rende 100% do CDI, então às vezes você não precisa fazer uma confusão toda para ter a sua reserva. Você vai deixar no seu banco lá investimento que renda 100% do CDI. Ah, mas por que você está falando isso? Por quê? Às vezes você... Puta, eu vou colocar numa corretora, vou dar o exemplo da corretora Hora, mas não tenho nada contra a corretora Hora. Vou ter que abrir conta, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo para fazer um investimento que renda 100% do CDI, que rende 110%, 115%. Às vezes você vai resgatar esse dinheiro, é uma dor de cabeça. Por exemplo, eu abri uma conta na Necton, por exemplo. Eu vou fazer uma viagem, todo mês eu estou depositando um dinheiro lá, aí é renda fixa também. Só que não é minha reserva, isso que vocês têm que entender. A gente tem que ter um pouquinho de renda fixa, porque, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você pode guardar um dinheirinho mensal, que você não quer usar, só que aí você deixa no Tesouro Selic, aí você deixa, por exemplo, eu estou usando a Necton, estou gostando muito, o atendimento deles é muito bom, até quem quiser abrir conta pode me chamar, que eu indico para você abrir conta, você está ganhando R$30 durante o período, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, só que a Necton, ele tem esse atendimento, tem outros diferenciais, então às vezes você vai abrir uma conta, uma corretora, pensa se está te dando algum diferencial legal. Por quê? Porque se você falar, puta, eu quero para minha reserva de emergência. Reserva de emergência tem que estar num lugar líquido. Acho que é muito importante ficar isso claro para todo mundo. Por quê? Você precisou do dinheiro, você tem que resgatar. Não tem que ser uma dor de cabeça para você. Às vezes é dor de cabeça para a gente abrir conta, para transferir e tudo mais. Então eu acho que tem bastante opção aí. Vou citar Banco BMG, que eu tenho conta e gosto também. Vou falar Nubank, Banco Inter, Banco Itaú e Santander. Onde eu deixo meu dinheiro, deixo na Nubank uma parte, deixo no Banco Itaú. Porque são 2 contas que eu tenho, tá lá, tá rendendo, e quando eu precisar eu sei que eu posso pegar para alguma coisa ou para outra. Reserva de emergência não pensa em rentabilidade, reserva de emergência você pensa em liquidez. Liquidez, precisou do dinheiro, pegou e resolveu o seu problema. E nada impede também a gente falar, reserva de emergência tem que ter 6 meses, 1 ano da sua qualidade de vida, 1 ano dos seus gastos mensais guardado. Nada impede que você está começando a montar a sua reserva, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porém, você quer comprar uma ação internacional, você quer comprar uma ação no Brasil, vai lá e compra. Uma ação no Itaú, R$20, quer investir na Apple, Amazon, R$50, R$20. Então eu considero que todo mundo deveria começar a investir. Por quê? Você começando a investir, você vai pegando gosto, vai querendo guardar mais. Como você vai fazer a sua reserva render mais? Isso não tem como fazer, você vai ter que investir em outros lugares. Porém, você pode querer ganhar mais dinheiro, ou você pode querer gastar menos dinheiro, porque às vezes a gente gasta dinheiro à toa. Só que quando você começa a investir, você fala, puta, R$20 é um McDonald's ou R$20 é uma ação. Aí você fica com isso na cabeça, Você não vai no McDonald's, você vai comprar uma ação. Ou, por exemplo, R$20, você vai numa churrascaria, R$50, exemplo, uma churrascaria é 80 e outra churrascaria é 40. De vez se na que é 80, você vai na que é 40. Isso acontece muito, acontece isso comigo mesmo, é um caso real. Então você pensa 1000 vezes, puta, vou comer um lanche ou vou comer 2? Vou comprar uma coca aqui ou vou no mercado que a coca é mais barata? Então isso vai acontecer com você também. Então eu considero, uma dica que eu dou para todo mundo, comece a investir o quanto antes, compre uma ação, compre um fundo imobiliário. Ah, sim, mas é muito pouco, vai render pouco, não importa. Comece a fazer os seus investimentos, porque eu tenho certeza que a gente gasta dinheiro à toa por aí. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer a todo mundo que segue a gente. O canal tem crescido muito, graças ao apoio de vocês. Peço que todo mundo se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, isso ajuda muito que o canal cresça cada vez mais. E vou deixar aqui abaixo o nosso grupo, nosso canal no Telegram, onde lá eu mando notícias todos os dias, totalmente gratuito, e mando também cursos gratuitos, e-books gratuitos, vagas de emprego, você que está precisando de um emprego novo, alguma coisa, tem bastante vagas home office e muita novidade.
Muito obrigado, é só o começo e até uma próxima.